Olá, eu sou Vicente Esteves e o assunto de hoje é carta de apresentação. Lá na década de 80, uma das formas mais comuns de entregar currículo ou ser visto para ser chamado para uma entrevista era entregar currículo de porta em porta. Era muito comum as pessoas que estavam desempregadas tirarem diversas cópias do seu currículo e sair entregando na portaria das empresas, esperando que tivesse alguma vaga e que fossem chamados para fazer uma entrevista. E nessa época era muito comum também colocar na frente do currículo uma carta de apresentação, uma forma de resumir e se apresentar para os selecionadores e com isso potencializar as chances de ser chamado para uma entrevista ou alguma coisa parecida. Você deve estar se perguntando o que uma coisa tão antiga tem a ver com o cenário atual. A questão é que cada vez mais cartas de apresentação são solicitadas pelos selecionadores quando os candidatos vão se apresentar para uma determinada vaga. Para quê? Para facilitar o processo de triagem. Você já deve ter visto em algum dos nossos vídeos ou em alguns dos nossos materiais online que leva basicamente 6 segundos para um selecionador passar uma leitura dinâmica, fazer uma leitura dinâmica no currículo de um candidato. E isso, com a carta de apresentação, facilita que todas as informações do currículo sejam resumidas em um conteúdo que seja mais fácil de ser lido dentro do tempo de 6 segundos. É muito mais prático ler 3, 4 parágrafos de uma carta de apresentação do que ler 2 páginas de currículo, você concorda? Então vamos lá que eu vou apresentar para vocês os 3 principais passos para ter uma carta de apresentação assertiva e garantir que o selecionador vai ter as informações que ele precisa ter quando estiver lendo o seu material. O primeiro parágrafo da sua carta de apresentação precisa ser efetivamente a sua apresentação. Você vai colocar lá o seu nome, a sua área de formação, a vaga que você está interessado e como você ficou sabendo dessa vaga. No segundo parágrafo, você vai resumir o seu histórico profissional e o seu histórico educacional. Lembre-se que é o momento do selecionador fazer o cara crachá entre a sua carta e a vaga que foi anunciada. Então não se esqueça de verificar se todas as palavras-chave que foram mencionadas no anúncio da vaga estão disponíveis na sua carta de apresentação e que facilite o selecionador identificar que você tem sim as competências e os conhecimentos necessários para a vaga selecionada. Se pede alguma informação a respeito de idioma, conhecimento em determinado sistema ou conhecimento em determinado programa específico da sua área, esse é o momento também, no segundo parágrafo, de informar que você tem esse conhecimento, que você estudou isso em algum lugar. Não precisa também ser extremamente extenso, você não vai falar nesse momento sobre todas as suas experiências. É o momento de focar em quais são as mais relevantes para a vaga em questão. As demais posições que você ocupou, deixa que o selecionador vai olhar no currículo, mas na carta de apresentação, foca nas experiências que te trouxeram para perto dessa vaga e que te colocam em uma posição de efetivamente concorrer a essa posição. Então, o segundo parágrafo, resumo do histórico profissional e educacional. O terceiro parágrafo, você vai colocar informações que são relevantes para essa posição. Por exemplo, se você está se candidatando para uma vaga que é fora da sua localidade, você deve informar nessa vaga, nesse momento, se você tem disponibilidade de mobilidade e em quanto tempo você estaria disponível, por exemplo, para ocupar aquela posição. Também é o momento de você colocar informações adicionais que sejam relevantes para aquela posição. Se existe algum tipo de certificação que você possui e que é requisito dessa vaga, mesmo que não tenha sido mencionado no currículo, é o momento importante de colocar a informação. E também de evidenciar qualquer outra coisa que não tenha ficado clara no parágrafo anterior. Então, você vai dividir a sua carta de apresentação em 3 parágrafos. Apresentação pessoal, vaga de interesse e como ficou sabendo da vaga. Segundo, resumo do histórico pessoal e profissional. Terceiro, o parágrafo de encerramento com as suas informações adicionais e itens que são relevantes para a vaga em questão. Assim, você garante que todo o seu currículo e todo o seu histórico estejam resumidos de forma coerente, clara e de fácil leitura pelo selecionador. Assim, o selecionador vai rapidamente identificar as suas competências, o seu conhecimento e a sua experiência que são relevantes para a vaga que ele está selecionando. E assim, vai garantir que você seja chamado para uma entrevista cara a cara com o selecionador ou até mesmo com o gerente da vaga. Se esse era o passo que estava faltando, não falta mais. Você já sabe como estruturar a sua carta de apresentação e garantir que você vai ter maior visibilidade com os selecionadores daqui para frente. Qualquer dúvida que você tiver com relação à carta de apresentação,
apresentação, clica no botão aqui no canto que a gente tem uma live que foi feita sobre como fazer currículos e cartas de apresentações interessantes. Então confere um pouco mais de detalhes nessa live e se ainda assim você tiver alguma dúvida sobre esse ou outros conteúdos, nossos meios de contato estão aqui embaixo e também deixa um comentário que a gente vai já te responder. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha no vídeo, compartilhar com os amigos e ativar o sininho para ficar sabendo das nossas novidades. Toda terça e quinta a gente tem vídeo novo aqui no canal sobre temas que são relevantes para o seu processo de desenvolvimento pessoal e profissional. Espero que você tenha gostado e continua sempre com a gente. E não se esquece, atreva-se ao novo.